Saudações a todos os investidores do Brasil. Eu tenho um quadro aqui no meu canal que é 5 perguntas sobre, e hoje a empresa que a gente vai responder é a Itaúsa. A primeira pergunta que vocês nos mandaram: a Itaúsa está barata? A resposta para mim é sim. Isso a gente consegue ver de algumas maneiras. A gente pode analisar pelos múltiplos e a gente pode analisar o desconto frente à média histórica. Analisando pelos múltiplos, hoje a empresa negocia abaixo da sua média histórica, então a relação preço-lucro, a relação preço-valor patrimonial está levemente abaixo da média histórica, portanto, segundo esse quesito, ela está barata. Outra forma de você analisar é o desconto frente à somatória dos investimentos que a holding possui, né? Ela possui ações do Itaú, da Duratex, da Alpargatas, e você consegue ver o desconto que a Itaúsa está sendo negociada frente às participações que ela detém. Então, na minha opinião, a Itaúsa está barata. Por que a empresa só anda de lado na bolsa? Essa pergunta geralmente vem de pessoas um pouco impacientes, né? Se você for ver os últimos 3 anos, realmente a Itaúsa não tem performado tão bem, tem andado de lado. Agora, quando você analisa janelas maiores de 5, 10, 15, 20 anos, que eu acho que deveria ser o horizonte de investimentos de uma empresa, e principalmente o horizonte de investimento de uma pessoa física, eu acho que ninguém deveria investir em ações se não tem pelo menos 3 anos de horizonte. Você vai ver que a Itaúsa foi um excelente investimento. Foi uma das empresas que mais criou valor aos acionistas no mundo, desde a criação do Plano Real, né? Que a gente tem uma base de dados sólida e confiável para comparar. Então, é tudo uma questão de ponto de vista. Se você tem um horizonte de prazo maior, você vai ver que a Itaúsa foi um ótimo investimento e eu acredito que vai continuar sendo nos próximos anos. Mas se você analisa o curto prazo, eu acho que talvez você não esteja tão satisfeito, mas talvez você não devesse nem investir em ações se seu horizonte de investimentos é tão curto. A empresa vai parar de pagar dividendos para crescer? Provavelmente. Teve um evento recentemente que o presidente da Itaúsa falou um pouco dos planos dele a respeito dos dividendos, dos planos da empresa a respeito dos dividendos. E o que acontece é o seguinte: a empresa fez vários investimentos, várias aquisições recentemente. Essas empresas estão em estágio de investimento, elas estão em estágio de maturação dos seus investimentos, e esses investimentos, eles, em alguns casos, têm consumido até mais recursos do que têm mandado de volta para a nave-mãe. Provavelmente, no curto prazo, a Itaúsa deve ter uma política de dividendos menor do que foi em outros anos. O próprio Itaú tem crescido a carteira de crédito, isso tem demandado mais capital, e por conta disso ele tem pagado um percentual dos lucros até menor do que pagou no passado. Então a tendência natural é que nos próximos anos os dividendos da Itaúsa não sejam tão altos quanto foram em outros momentos do passado. Mas eu diria que a Itaúsa é uma excelente alocadora de capital, sempre fez bons negócios com o capital que reteve, e a tendência é que lá na frente esses investimentos que ela está fazendo hoje paguem dividendos ainda maiores e seja um bom pagador de dividendo para anos mais para frente. Quando a empresa vai parar de depender tanto dos resultados do Banco Itaú? Provavelmente nunca, tá? Por mais que a empresa retenha muito dos dividendos do Itaú e invista em outras unidades de negócio, e os próprios resultados dessas outras empresas, né, como eu citei, Duratex, Alpargatas, agora a CCR, conforme essas empresas paguem dividendos, ainda que a Itaúsa retenha esses dividendos para aplicar em outras atividades, o problema, entre aspas, é que o Itaú ele é tão grande que não tem nenhuma alternativa de investimento que seja tão relevante assim para diluir os lucros do Itaú. Eu acho que dificilmente eu vou ver a Itaúsa com uma participação muito pequena do Itaú. Atualmente, o Banco Itaú representa algo próximo de 90% das participações da Itaúsa, e por mais que essa participação seja diluída ao longo do tempo, dificilmente vai baixar de 50% nos próximos anos, nas próximas décadas. O Itaú vai ser sempre representativo da participação da Itaúsa, tá? Então, basicamente, quando você está comprando Itaúsa, você está comprando Itaú e algumas outras empresas junto. Os dividendos vão aumentar em 2023? A tendência é sim, os dividendos tendem a aumentar, mesmo porque o lucro do Itaú tem crescido. Várias das empresas que a Itaúsa investiu devem apresentar resultados crescentes em 2023, se não tiver nenhuma surpresa econômica, e várias dessas empresas podem pagar um percentual maior dos resultados na forma de proventos, e daí a Itaúsa pode pagar dividendos maiores, deve pagar dividendos maiores. Agora, provavelmente dividendos não tão grandes quanto foram no passado. Por quê? Porque a empresa realmente fez vários investimentos, e esses investimentos eles precisam maturar. O próprio dividendo, como eu falei anteriormente, do Itaú tende a ser menor do que já foi, do resultado total, e portanto dividendos devem crescer em 2023, mas provavelmente não vão ser recordes. E bota aqui nos comentários qual próxima empresa você quer que eu responda aqui nos 5 perguntas sobre, eu vou selecionar, tá bom? E eu vou também pegar um dos comentários e vou sortear um livro, vou mandar um livro meu autografado para sua casa, tá bom? Então não deixe de botar aqui nos comentários qual empresa você quer que eu analise aqui e responda 5 perguntas sobre, tá bom? Forte abraço!